Paz do Senhor Jesus, irmãos. Deixa eu virar aqui a câmera para mim. Glórias a Deus, aleluia. Acho que, irmão, vou apagar essa luz de novo, né? Vou apagar essa luz de novo. Apaguei ontem, né? Acho que fica muito... você acha que fica melhor? Sei lá. Acho que fico de uma ajeitada aqui nas coisas. Amém? Começar um ensino de doutrina sobre como ser o embaixador de Cristo Jesus, parte 1. Deus mandou fazer a parte 1 hoje e amanhã eu vou fazer uma parte 2. Vou deixar os irmãos na expectativa aí. Tirar o fone aqui, irmão. Glória a Deus. Porque, irmão, não é todo mundo que é embaixador de Cristo, irmão. Glória a Jesus. Não é verdade, irmão? Deus chama, né, irmãos? Mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. Glórias a Deus, aleluia. Tem gente vendo já. Aleluia. Então, irmãos, para deixar já bem claro, os irmãos abrem a Bíblia, a palavra de Deus, em Salmos capítulo 92, versículo 12 apenas o 12. Nós vamos falar muitas coisas hoje, irmãos. Sobre autoridade, sobre frutos, sobre você ser uma casa fundamentada na verdade, sobre você ser uma pessoa justa, uma pessoa que se purifica do mal do mundo, né? Como diz em 1 Pedro, né? Que capítulo 2, Deus vou falar ontem, versículo 3, que a Escritura diz, né? Que é pedra posta, né? Preciosa, né? Quem crê nela não será confundida, né? Ela é preciosa, né? A Bíblia diz, né? Que reprovado, né? Aqueles, né? Que é de Deus, né? Que é imitador de Cristo, né? As pessoas que não aceitam, né? O evangelho verdadeiro, ele fala assim que são rebeldes e já são reprovados, né? São extirpados, né? Que nem Deus ouve falar ontem. As pessoas que não aceitam, né, o evangelho verdadeiro são rebeldes e extirpados. Porque ele foi colocado como pedra de esquina, né? Os fariseus rejeitaram a Jesus, né? Ele foi feita pedra de esquina, né? Eleita e preciosa essa pedra. Aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, vou estar ensinando para vocês o que é um verdadeiro embaixador de Cristo, né? Que Deus estava mandando falar umas coisas, né? Eu estava lendo Esdras, mandou ler Abacuque. Vai falar tudo disso hoje. Deus mandou falar. No Novo Testamento, Deus mandou falar de Colossenses um pouco, né? O que mais? Provérbios, né? Vai estar falando aí, vai confirmar tudo aí, né? Vai ser longo, eu creio, esse vídeo, essa primeira parte, mas vai valer a pena, né? A Bíblia diz assim que em 1 Coríntios, capítulo 24, Romanos, capítulo 1, que ele fala assim, que aqueles que são de Cristo, né? Que o Filho de Deus, ele ressuscitou, né? E para que nós sejamos nele irrepreensíveis, né? Irrepreensíveis nele, né? Em santidade, né? Se lavar, né? Se purificar das coisas do mundo. Irrepreensível, né? Se não estiver enganado, em Romanos diz, né? Isso daí que ele fala, né? Romanos capítulo 4, que fala assim que Jesus ressuscitou, né? Para que a gente seja irrepreensível em santificação nele, né? Se estiver enganado. Uma coisa assim, né? Vamos lá ler esse versículo rapidinho aí. Daqui a pouco eu começo a falar para os irmãos aí, né? Que Deus está mandando falar esse versículo. Acho que é isso mesmo. É o versículo 4. Declara o Filho de Deus em poder segundo o Espírito, né? De santificação pela ressurreição dos mortos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está confirmando. Então quer dizer o quê? Que Jesus se entregou na cruz, que propósito? Para dar salvação da graça, correto.
Mas o que me chama a atenção é que a santificação e as obras da graça, elas andam junto, né? As obras da lei não valem, porque aquilo que você quer fazer, a Bíblia diz assim que não conta, né? Porque não é pelos seus méritos, foi méritos por causa dele, né? Então pessoas distorcem isso, né? Então tem os frutos verdadeiros, os frutos que a pessoa quer fazer porque quer, né? Por isso que lá em Ageu capítulo 1, a Bíblia diz assim, que a palavra do Senhor vinha em Ageu, e ele falou assim que o povo parou de edificar a casa do Senhor para edificar a própria casa deles, né? A palavra de Deus diz. E a palavra de Deus assim fala sobre que o povo queria reparar, eles abandonou o trabalho da casa de Deus para reparar a própria casa de madeira deles, de pau, de gesso, né? A palavra de Deus diz que naquele tempo lá estava um tempo climático, de epidemia, seca, essas coisas, né? Estava lá em Ageu capítulo 1, né? Até que ele fala assim que o povo escuta, ora, assim diz o Senhor, vocês andam nos seus próprios caminhos, né? A palavra de Deus diz. Então, o que eu aprendo, irmão? Que Jesus, ele morreu na cruz para que nós tenhamos uma vida de santidade. Uma vida de absolutamente santidade, né? Que nem ele falou ao Filho, no Filho, né, de Deus em poder, né? Em santificação, ressuscitou a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo. E o título já chama muita atenção que puxa para isso, irmãos. Olha o que ele fala. Eu tenho que tomar banho depois ainda, né, irmãos? Porque eu já tô com essa roupa faz um dia e meio, né? Amém. Né? Vamos lá. Salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça, graça. Olha que forte, irmão, que lindo. Salmos 92, versículo 12, né? Mas eu vou ler já. Então, o que Deus está usando para falar, irmão? Que naquele tempo já tinha graça, você entendeu? Mas a graça superabundava só nos escolhidos. Você entendeu? Que não era todo mundo que tinha o Espírito de Deus no Velho Testamento, você entendeu? É aqueles que é escolhido por Deus, por dedo. E hoje não é diferente. Não é todo mundo que é embaixador de Cristo, irmão. Não são todos. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, que Deus chamou muitos, tanto gregos, tanto judeus, gregos, eles chamaram para pregar Cristo. Aleluia. Né? Eu sinto a presença de Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Né? Em sabedoria em Deus, né? Em sabedoria no poder de Deus, irmão. Aleluia. Você entendeu? No poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Deus Santo e poderoso. E a Bíblia diz, irmãos, que a gente, que aqueles que vivem a palavra de Deus verdadeiramente, antes de começar, que Deus ele revela seus mistérios para aqueles que são perfeitos, em 1 Coríntios capítulo 2. O versículo 5, ele fala assim, que nós falamos a sabedoria de Deus para os perfeitos, entre nós os perfeitos. Ele fala entre nós os perfeitos. O que quer dizer que ele está falando? Ele está falando de Efésios capítulo 4, versículo 13. Ele está falando de Filipenses capítulo 3, versículo 15. Ele está falando sobre perfeição, ser perfeito, perfeição, ele fala tudo lá. Hebreus capítulo 5, versículo 14, que ele fala assim, que só os perfeitos sabem discernir entre o bem e o mal, né? Aqueles que comem o sólido da palavra. Só os perfeitos comem sólido da palavra de Deus e sabem discernir entre o bem e o mal, dos costumes da palavra de Deus que Deus deixou. Que nem Paulo falou. Ele falou assim, não entrem as más conversações para que corrompam os bons costumes. Que costumes são esses? O costume que Deus deixou para a igreja. A palavra de Deus, costumes, preceitos, tradições da palavra de Deus, que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 15, das epístolas, ele fala assim para você ler e sempre estar nas tradições, nas epístolas da palavra da doutrina que Deus deixou. Né? Ele fala lá sobre isso, daqui a pouco Deus vai mandar eu ler, eu tenho certeza lá, os irmãos vão ver, acho que do versículo 13 até o 17, ele fala para consolar cada um aos outros
em boas obras, em paciência, em humildade, né? Nos versículos finais, Deus está usando para lembrar, para falar para os irmãos, né? Então, irmão, o que eu aprendo? Eu aprendo, irmão, que Deus ele só usa verdadeiramente aquele que é de Deus, né? Como Deus já está usando para falar. Aquele que vive uma vida em santidade. Porque quem vive uma vida em santidade, ele tem o poder de Deus. E quem tem o poder de Deus, ele vive uma vida de santidade. E quem vive uma vida de santidade tem o poder de Deus, ele tem autoridade. Você entendeu? Sobre os céus e a terra, como Jesus disse, né? Ele dará, né? Ele dá autoridade para as pessoas sobre os céus e a terra. Então, para você entender um pouco isso, que Deus está usando para falar, nós vai lá em Esdras 3 já, nós vai ler lá, amém? Vai falar um pouco do censário, sobre os manjares, sobre que Zorobabel e Josuá, filho de Josadá, que é o Josué, como vocês preferirem, né? Porque é a tradição da Bíblia, né? Vamos que fala assim. No meu celular fala Josuá, na minha Bíblia da Almeida, né? Fala sobre Josué, né? E a Bíblia diz ali, resumindo, em Ageu primeiro, para você entender Esdras, você tem que entender Ageu, porque Ageu estava lá naquele tempo, né? Tempo de Esdras. Os cativos, né? Os profetas médios. Então, a palavra de Deus diz assim que o povo estava deixando de ficar a casa de Deus. O que quer dizer isso? Lá naquele tempo de Ageu estava acontecendo a mesma coisa que está acontecendo agora. Epidemias, coisas climáticas. Mas esse tempo está acontecendo mais coisa avançada. Você entendeu? Está acontecendo mais coisas avançadas. O que eu aprendo? Que cada vez mais que tensifica, né? Tensifica, né? A palavra, não sei se falei certo. Intensifica, né? Isso. Tá doendo meus olhos, tá doendo minha cabeça. Mas amém, vamos lá. Deus, ele mostra que Jesus está voltando. Sim, Jesus deixou na palavra de Deus que ele ia voltar, sim. Mas quando ele mostra os sinais que vai multiplicando muito e testificam muito, Deus usa os seus profetas, né? Tanto que nem eu sou profeta maior e tem os menores, os médios menores. Deus revela para os seus profetas aquilo que Deus vai fazer para avisar o povo com o respaldo bíblico. Correto? E naquele tempo não era diferente, porque Ageu estava exortando o povo. Já tinha a palavra de Deus, já o Velho Testamento quase completo, né? Se não estiver enganado, né? Então, Deus estava usando Ageu para avisar o povo, para exortar, para falar que Deus estava com eles e tal. Mas ainda vai entrar já. Vamos ler aqui. Salmos 92, capítulo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cetro do Líbano. Labaste que mandai a caia, mantuiadai a colma na yastébia, né? Aleluia, né? E a Bíblia diz assim mais. Deus manda eu ler o 13. Deus manda eu ler, meu Deus e meu Pai manda eu ler o 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos, florescentes, para anunciarem para o Senhor é reto, e que a minha rocha nele não há injustiça. Muito forte. Então, irmãos, o que Deus está dando para falar? Porque daí eu vou falar um pouco de Esdras, né? O que Deus me usa para falar, para lembrar, e depois nós vamos ler. Que lá em Esdras eles estavam construindo a casa do Senhor, os fundamentos eles estavam colocando. Os fundamentos. O que eu aprendo? A Bíblia diz assim, irmão, lá no capítulo de Efésios 2, para que você seja um templo santo e tenha Deus, você tem que estar no fundamento que é Jesus Cristo. Correto? Que ele fala assim que Jesus Cristo, que ele deixou as doutrinas para os apóstolos e para seus profetas. Para que você seja um templo, um fundamento, um templo santo. Na presença de Deus. Tem como ser, as pessoas às vezes que estão no mundo, às vezes elas acham loucura, mas tem como você ser santo, irmão, como Deus é santo. A Bíblia fala isso, Deus manda falar isso, Deus fala isso, né? Você entendeu? A pessoa não quer ser santo porque ela quer ficar na libertinagem, ela não quer ficar firme nos átrios do Senhor, né? Nos átrios, nos alicerces,
né, do Senhor, na sua palavra, né? E por quê? É que nem ele fala aqui em Salmos 91 que Deus usou para falar para que Deus me lembrou agora. Que eu vou ler. Ele fala assim: porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. O Altíssimo é a tua habitação. Ele está falando assim: então, se Deus é minha habitação, irmão, meu templo tem que estar puro, tem que estar purificado para Deus habitar. Aleluia. Para que você dê fruto. Deus é santo. Se ele fala assim que você tem que ser santo. Então, irmãos, todo embaixador de Deus, ele tem que ter o templo fundamentado em Cristo. Entendeu? Porque se você está fundamentado em Cristo, você vai dar frutos. Até quando Jesus voltar. Você entendeu? Então, eu não lembro muito bem o que Deus, né? Muitas coisas que Deus... Eu li lá, Deus mandou eu ler extras, né? O que Deus está usando para falar... Deus está me usando para falar, eu estou lendo. Né? Que ele fala povo de Israel, né? Lá. E chama Josadac e Zalatiel, né? Filho de... né? E... Josué, Josadac e Babel, filho de Zalatiel, para exortar o povo para que eles construam a casa de Deus. Amém? Né? Vai ler lá, mas vamos ler de novo o versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cetro do Líbano. Sabe o que é o cetro do Líbano, irmãos? Né? Depois nós fala, vamos ler lá, né? E acho que Deus ia mandar eu ler alguma coisa, né? A primeira segunda Tessalonicenses, né? Antes disso, antes de ir lá vamos lá terminar lá, vai confirmar o que Deus usou para falar agora. Segunda Tessalonicenses, vamos lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 13 em diante. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Olha que forte. Em santificação do Espírito. Olha. Então, peraí. Né? E fé da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Para que pelo nosso evangelho os chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estar firmes, retende, ele está falando, retende, se apruma, se prioriza, se adapte, né? Guarde, né? Leia. Se conhece bastante, vai lá ler mais, conhece mais, para Deus te revelar as coisas dentro da palavra de Deus. Para Deus te revelar mais as coisas dentro da palavra de Deus. Né? Porque ele fala assim que nós temos que falar para ler todas as epístolas, na 1 Tessalonicenses 5:28, né? Se não estiver enganado, 27. Aí ele fala assim: tradição que vos retende as tradições que vos foram ensinadas. Seja por palavra, seja por epístola nossa. Muito forte. Então a palavra de Deus, irmão, não tem discordação. Não tem distor. A palavra de Deus é consonância e concordância. Entendeu? Em 1 João capítulo 5, a Bíblia diz assim que o Pai, o Deus, a palavra que é Jesus, o Espírito de Deus, eles testificam entre eles mesmo, sobre os céus e a terra, que ele é o Deus triuno. O Deus triuno e a divindade perfeita. Você entendeu? Por isso que ele fala em Efésios capítulo 1, que ele fala todas as coisas lá, que isso foi feito para abundar, foram feitas essas coisas para abundante, para as pessoas receber a sabedoria, a prudência de Deus, alguma coisa assim. Efésios capítulo 1, versículo 8. Vou mandar uma olhada, alguma coisa assim que Deus usou para lembrar agora. Amém? Então, o que eu aprendo? Quando você tem a sabedoria de Deus, quando você recebe o poder de Deus, você recebe a sabedoria de Deus,
recebe e conhece as escrituras verdadeiras, a palavra de Deus diz assim, que a sabedoria dos reis e dos príncipes não são nada, se aniquilam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Né? Que os perfeitos, que fala a sabedoria entre os perfeitos, ele fala. E os reis, os príncipes, a sabedoria deles desse mundo se aniquilam. Ele fala, né? E o versículo 7, ele fala mais alguma coisa que me chama muita atenção. Que eu não estou lembrando, Deus vai te mandar eu lá ler rapidinho, já está aqui perto. Vamos lá ler. Está aqui perto mesmo. Ele fala assim, ó. Mas falamos a sabedoria de Deus. Ele fala, né? Sabedoria de Deus. Falamos a sabedoria de Deus. Deus me lembrou para falar um pouco aquela hora, né? A outra parte. Oculta em mistério qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aí ele fala assim, por isso que ele fala assim, ó. Mas Deus, Ele deu e nos revelou pelo seu Espírito, né? Se você, né, perceber, se você quiser ler o 8, você pode ler. Aí ele vai explicar no 10. Mas Deus, Ele deu o teu Espírito. Deus nos revelou o teu Espírito. Né? Ele fala, mas Deus ele falou, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Meu Deus, meu Pai revelou pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, as profundezas de Deus, que penetra todas as coisas de Deus, você entendeu? E ainda as profundezas de Deus, né? Aleluia, glória a Deus, você entendeu? Então, irmãos, quem que tem essa sabedoria, esse poder de pregar o evangelho, que tem essa intimidade no seu chamado de estar sempre nas escrituras pregando e Deus revelando dentro, você pode ter certeza que nem a palavra de Deus diz, né? Quando você está pregando tanto as doutrinas da palavra de Deus, né? A Bíblia diz em 1 Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 15 e 16, medita, né? Ele fala, né? E se ocupa para que o Senhor ocupa-te nela, né? Ele fala, medita, se ocupa nelas, né? Se ocupa com essas coisas, se ocupa nelas, né? Com a palavra de Deus. Ele fala, medita essas coisas, ele fala, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que, ele fala, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ele fala da palavra de Deus, né? Que tem cuidado de ti, ele fala de ti mesmo, né? E fala também, fala de ti mesmo e da doutrina, né? Persevera nessas coisas para aqueles que ouvem você pregar a palavra de Deus, para que eles sejam, tanto você ser salvo e eles também ser salvos. Você entendeu? Glórias a Deus, aleluia, né? Então, irmãos, vocês têm que estar no fundamento. Então, agora Deus já usou para explicar um pouco de Esta, de Ageu, né? Que ele fala lá que no versículo 4, eu não vou lembrar muito, ele fala sobre estancas, dadas, alguma coisa assim, que o povo, não sei o que lá, das casas, né? De seca, as casas estão secas, né? Ele fala, né? Estão vazias. Né? Porque o povo, o que Deus está usando para falar que está se referindo a isso? Está se referindo que as pessoas hoje não estão aproveitando o que Deus está permitindo. Para vocês ser um fundamento santo, é para vocês buscar. Entendeu? Para vocês conhecer a verdadeira verdade. Se vocês não conhecem a verdadeira verdade do Evangelho, procure a conhecer. Porque está no tempo já. Senão Jesus vai voltar, vocês vão ficar. Então, ele fala, então vocês andam, ora, o Senhor ele fala, o Senhor manda falar que vocês andam nos seus próprios caminhos. Por quê? Vocês se esmeiam muito e vocês olham, isso não está escrito lá. Deus está me usando falar isso. Tipo, as pessoas notavam bem. E por que eles colhiam pouco? Vocês bebem, mas não se, como se não fosse como vocês não bebiam. Né? Vocês fazem isso como não fazia isso. Vocês pensam que vai colher, mas o saco está furado. Você entendeu? O que eu aprendo? Quer dizer o quê? É que nem aquela passagem que minha irmã já vi muito minha irmã pregando isso, que ele fala do negócio do jejum lá. Então ele fala que Jesus fala que o noivo tá e não vai quando o noivo tá, mas quando o noivo sair, eles vai precisar jejuar. Aí ele fala dos odres velhos e os odres novos. Deus está me usando falar sobre isso também agora. Já vi muito minha irmã pregar sobre isso. Você entendeu? Então tem como remendar
Tem que ser um odre novo. Ou você vai ser o velho. Então Deus estava mandando para eles o quê? Para eles trabalhar para Deus. Entendeu? Para eles fazer a vontade de Deus na totalidade. Entendeu? Então aquele que é embaixador e vive o evangelho chamado dele verdadeiro, ele não vê dificuldade de passar o que passar para fazer a vontade de Deus. Ele vai passar tudo. Perseguição, afronta, injúria, mentira, falso testemunho. Entendeu? Tem que ser dispenseiro da casa de Deus. Não ser fiel aos seus olhos, sim fiel a Deus. Né? Que nem a Bíblia diz assim, que você tem que ser fiel a Deus, né? Servindo a Deus. Não querendo aparecer para os homens. Colossenses 3, Efésios fala isso. Entendeu? 6. Né? Para essas pessoas, senhores da terra. Você entendeu? Porque a sabedoria deles se aniquilam. Você entendeu? Eles pensam que sabem como não sabem. O evangelho, o mundo só existe por causa do evangelho, irmão. Verdade é essa, entendeu? Então, rapidinho para nós ler lá, para nós ler essa, que Deus já usou para falar muito, para explicar muita coisa também já. Então, a Bíblia diz assim que se você fazer essas coisas e continuar perseverando na doutrina, né? Ele fala assim que vai salvar, fazendo isso salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem, né? Ao que te vão te ouvir. Amém? Então vamos lá, já li, né, Tessalonicenses. Tá, por favor, pra mim, pega um pouco da lá pra mim. Antes de... depois de começa em Crônicas. Esdras, capítulo 3. Vamos lá. Levantando o altar, chegando-se, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já à cidade, juntou o povo como um só homem em Jerusalém. Como um só homem em Jerusalém. Então eram muitas pessoas então, né, que se juntou. Levantou Jesua, o outro é Josué, mas que está escrito Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes Zorobabel, filho de Zalatiel. Os seus irmãos edificaram um altar do Deus vivo, todo-poderoso, né, o Deus de Israel, né? Ele está falando aqui. Para oferecerem sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Olha que forte. Você vê, os caras falam até de Moisés, né, naquele tempo ainda. O homem de Deus. Entendeu? Irmãos, não estou entrando no copo aqui. Quer falar alguma coisa depois? Não, estou escutando você falar. Qualquer coisa, se Deus vir alguma coisa pra falar, eu falo. Já veio, já? Arrumar um negócio do SMS que não está dando certo, não. Amém. Então vamos lá. Esqueci de arrumar. Versículo 3. Afirmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles. Olha lá, está confirmando o que Deus usou para falar. O terror estava sobre eles. O que é o terror? Para você entender o terror que está acontecendo, você tem que ler, voltar e ler tudo, o capítulo 1, né? Capítulo 1, né? Para você entender que Deus está falando com o povo, né? E o capítulo 2, né? Com o sacerdote, aquele sacerdote, né? Que voltaram a Babilônia, né? E Jerusalém, Jorababel. Mas ele está falando terror, que terror? Terror repentino, que Deus permite às vezes vir contra o povo que está dormindo. Por isso que a Bíblia em 1 Tessalonicenses fala assim, que vocês não são filho das trevas. Vocês não é esse povo que fica se embebedando, que estão dormindo. Vocês são filho da luz, né? Estava sobre eles por causa dos povos das terras, oferecendo sobre eles o holocausto ao Senhor. Holocaustos da manhã e de tarde. Olha que forte. Então eles ofereciam a Deus sacrifício, aroma agradável a Deus, toda hora, na totalidade, dia e de tarde, também de noite antes de dormir. Tem certeza disso. Você entendeu? Na madrugada. Você entendeu? Então você tem uma vida de oração com Deus. Você entendeu? Para você ser um templo santo com Deus. Você ser um embaixador. Você tem uma autoridade. Você tem o cedro de ferro. Tem autoridade, né? Sobre os céus e a terra. Para Deus te usar. Né? Autoridade no poder da palavra. Não com persuasão de sabedoria humana. Sim demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aí ele vai falar assim, ó. Parei na onde? Versículo 4, né? E depois disto, o holocausto continua
e os das luas novas, todas as solenidades consagradas ao Senhor. Senhor de letra maiúscula, né, grande, que é Deus, meu Pai. Aí a Bíblia diz ali mais para baixo, assim, ó, que como também qualquer que oferecia a oferta voluntária ao Senhor. Então tinha oferta voluntária, você entendeu? Tinha oferta voluntária. O que é oferta voluntária? Oferta voluntária, irmão, é que nem eu vou falar uma coisa. No tempo de Moisés, em Isaías, ele fala assim que nós temos que guardar o sábado. Você entendeu? Mas isso Jesus aboliu. Você entendeu? Ele falou assim, o sábado não foi feito por causa do homem. E sim o homem foi feito por causa do sábado. É isso, né, que Deus usa Jesus para falar, né? Deus usa Jesus para falar isso. Você entendeu? Então quando ele fala assim, que não é para você porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e não condenais os inocentes, o que ele está falando ali? Ele está falando ali porque eu sou o Senhor do sábado. Porque tem gente que está fazendo certo e os fariseus estão fazendo errado. Porque quer dizer, os fariseus queriam ser embaixador, mas eles não podiam ser embaixador porque eles estavam fazendo errado. Então por isso que muitas vezes Deus não ouviu os fariseus. Por isso que o cara lá que era cego deu um cacete neles, né? Desculpa a expressão da palavra, um cacete neles na palavra, né, nos fariseus em João 9. Você entendeu? O cara pregou para eles, ensinou para eles. Falou assim, peraí, nunca foi visto isso no mundo. Que um cego de nascença foi abertos os olhos. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele falou assim, Deus usou ele para falar assim. Eu creio que Deus usou ele para falar, porque onde é o Espírito do Senhor é liberdade. Deus usou ele para falar, onde tiver um ou dois ou três, Deus está no mesmo, assim, quem é de Deus, né? Que tiver no mesmo parecer. Então ele está no parecer de Cristo. Entendeu? Isso é forte, você viu? Você viu? Ó, Jesus já falou isso, ó. Onde tiver um ou dois no mesmo lugar, eu estarei no meio. Mas tudo que pedir em oração, em concordância, vai ser feito. O que quer dizer isso? Mesmo parecer. Aleluia. Então o povo aqui estava no mesmo parecer. Então eles davam voto voluntário. Você entendeu? Então o que eu aprendo? Eu aprendo, quando Deus usou Jesus para falar isso, e Deus falou o cara lá em João 9, lá que era cego, falou, isso nunca aconteceu, de um cego nascente abrir os olhos. Aí falou assim, que Deus ele só escuta aquele que é temente a Deus e faz a tua vontade. Esse sim Deus escuta. Entendeu? Glórias a Deus. O mais legal é que ele... Aí os caras começam a falar assim, você quer ensinar a nós que é cheio de... então o que eu aprendo? Não culpar os inocentes. Eu não quero, porque os fariseus faziam sacrifício de tolo e queria culpar os inocentes que estavam dando lugar para Deus usar. Deus estava usando eles, né? O cara lá, ele estava querendo segurar o cara, repreender o cara. Você entende? Você sabe aqueles pastores que tá na igreja e vê que tem um jovem de 20 e poucos anos, ou um cara e tal, ou pode ser até mais de 17, 18 anos, ou de 20 e poucos anos, ele quer prender o cara e não quer deixar o cara soltar o cara, o ministério deles, como fala? A palavra certa? O ministério dele ir cada vez mais avante, que ele quer amarrar o cara, mas isso depende da pessoa. Se a pessoa quiser ficar servindo um pastor que quer segurar você só porque você é mais usado que ele, e ele tem inveja de você, isso é obra da carne, isso não provém de Deus, é coisa de Satanás, isso é sabedoria terrena, não a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é você plantar a paz e semear a justiça. Entendeu? Então por quê? Porque ele fala tipo isso lá, não é? Me fala outros, misericórdia, fruto de pacífico, sabedoria do alto é justiça, e vai falar moderação. Então quer dizer o quê? Ele está falando assim, que ele fala assim que para ter paz tem que ter justiça, para ter justiça tem que ter paz. Jesus mesmo falou isso daí. Eu não vim trazer, quando ele fala assim, não vim trazer, ele fala assim, não vim trazer a paz. Quando Jesus ele fala da paz, ele está falando da paz terrena. Que paz terrena? É que nem os profetas de Baal falaram naquele tempo para Jeremias. Para Jeremias escutar, para querer afrontar Jeremias. Jeremias arrebentava eles na palavra. Jeremias falou assim, esses falsos profetas, falando que vai ter paz, não vai ter paz, a espada vai cair sobre eles. Porque estão falando adivinhações e mentiras para o povo de Judá ou de Israel. Acho que é Jeremias 14, né? Quem fala isso daí mesmo, né? Você entendeu? Então Jesus está falando isso daí. Por quê? Porque quando Jesus ele fala assim, eu vou trazer a espada, porque pai vai se levantar, ele fala sobre isso, né? Como que ele fala que um vai ficar do outro um. Tipo, o que Jesus está falando? Ele está falando assim que ele vai separar.
Aqueles que é dele e aqueles que não é. Então Jesus aí não vê negócio de família não, irmão. Sabia disso? Então você tem que pregar a palavra de Deus verdadeiramente para a pessoa. É por isso que tem pessoas da minha família, às vezes, outras pessoas, família das pessoas, que às vezes tem uns que entendem, tem uns que não. Então aí eles ficam inventando nome pro evangelho. O evangelho de ódio. Fala isso para Jesus pra você ver que você não coloca você na cama enfermo. Ou contra o servo dele. Não existe negócio de evangelho de ódio. O próprio Jesus falou, eu vim trazer espada. Entendeu? Não vim trazer a paz. Essa paz é que você quer, que nem aquela passagem que Deus usou para falar esses tempos, os caras estavam querendo aquela passagem. É vocês que querem essa passagem de Isaías 26. Esconde, fecha a porta até que o ira do Senhor passe, as pragas, blá, blá, blá. Não, é vocês que querem isso. Você entendeu? Porque quem é de Deus, ele vai ser protegido. A Bíblia diz assim, quem é de Deus, o maligno não toca. E a fé não é de todos. Por isso que Deus manda falar e fala assim, Deus, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3, fala assim, me livre dos homens maus, dissolutos, né? Dissoluções, né? Aí fala, a fé não é de todos. Porque ele falou, quem é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então como assim? Ah, mas Jó foi tocado, o apóstolo Paulo foi apanhado, não sei o que, o espinho na carne. Ai, bateram, mas daí é por causa que Deus provou eles. Tem uma diferença de provação e o diabo querer tocar na pessoa porque o diabo quer. Ele tem que pedir autorização a Deus, primeiramente. Aí se Deus deixar, amém, porque Deus vai permitir a pessoa ser aprovada. Você entendeu? Deus vai permitir a pessoa ser aprovada. Se Deus não deixar, ele não vai tocar. Você entendeu, irmãos? Então esse voto, né, voltando, Deus usou para falar, está confirmando tudo, né, que Deus está usando para falar aqui. Tudo que Deus usou para falar, Deus, meu Pai, me usou para falar até agora, está confirmando tudo. Então, quando ele fala o voto voluntariamente, ele está falando assim que não tinha limite, era infinito, não tinha limite para a consagração dele, se eles quisessem. O povo aqui. Mas conforme na lei de Moisés. Mas hoje, não existe mais negócio de sábado. Você entendeu? Se você quiser se consagrar todo dia, você pode orar e jejuar todo dia. Eu sempre fiz isso, faz 7 anos que eu sempre... Faz 7 anos, vai fazer que eu sempre fiz isso. 7 anos. 7 anos inteiros. 7 anos inteiros e completos, sempre fiz isso. Jejuei e orei 7 anos em seguidos, inteiros e completos. Entendeu? Sem parar. Entendeu? Então é isso que Deus quer do seu povo. Aí você vai conseguir a unção do santo, vai ser espiritual, vai ser santo, vai ter a sabedoria de Deus. Tudo que você pedir a Deus, Deus pode te dar conforme o seu chamado. Né? Porque é Deus que derrama os dons do chamado. E você tem que descobrir o seu chamado, que propósito que Deus tem na tua vida. Que propósito Deus te chamou para você ser um monumento, um vaso de honra na mão dele, cheio da presença de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, e ser santo e cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, e ser cheio da graça de Deus, para que você seja um monumento, um vaso, uma arma poderosa na mão de Deus. É que nem Isaías, em Jeremias ele fala assim, com você eu destruirei reis, nações, despedaçarei jovens, mulheres e coisa. Ele fala assim, fala em Jeremias 51, ele fala que vai pegar você e vai... Tô dando um exemplo só. Então você vai ser um homem poderoso na mão de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então, terminando só essa parte do versículo 5, né? Que Deus usou para ler. Até a oferta voluntária ao Senhor. Cadê? O que Deus usou para falar agora? O que eu estava falando Deus usou para falar mesmo? Ah, sim. Que a sua consagração tal, para você ser... como fala que Deus usou para falar, Deus usou para falar ser uma arma poderosa na mão de Deus, mas Deus usou para falar outra palavra. Eu vou falar, ser uma arma poderosa na mão de Deus, mas usava para falar outro tipo de palavra sobre a mesma coisa, sobre isso, todas as coisas que Deus usou para falar, e falei a última vez que foi a arma, né, ser uma arma poderosa na mão de Deus, mas era outra palavra testificando essas, mas amém. Se eu não lembrar, é o mesmo sentido, né, essa palavra, mas amém. Glória a Deus, aleluia. Que eu ia ver aqui? Versículo. Deus manda eu ler o versículo 6 agora. Você entendeu?
Então, para você ser cheio de Deus, irmão, você tem que fazer... Ah, lembrei. Para você saber o que você é na presença de Deus, que Deus ouve falar, tem que saber o que propósito que Deus te chamou para você ser, se você não sabe. Então, para Deus te usar na casa de Deus, você ser uma casa santa e poderosa na mão de Deus, uma arma poderosa. Para que você possa libertar e ajudar outras almas, que nem fala em Isaías 54. Que você vai chegar a lugares muito altos, que você vai ser... mananciais de água, você vai reedificar muros, né, de pessoas, da vida das pessoas, edificar muros, né? Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Versículo 6: Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a ofertar holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Olha lá que forte. Então quer dizer o quê? Se você não está posto os fundamentos do templo do Senhor, você não tem posto o fundamento do templo do Senhor na tua vida, que é os mandamentos, os decretos, os juízos, os preceitos, né, as doutrinas da palavra de Deus, né, as demandas, né, os rudimentos, né, o sólido da palavra de Deus, os costumes da palavra de Deus, as tradições, as epístolas da palavra de Deus, você não pode ser uma pessoa santa e nem pode ser um embaixador. Deus manda falar assim que você é ímpio. Por que você é ímpio? Sabe por que você é ímpio? Porque você não está obedecendo a palavra de Deus. E todo aquele que não obedece a palavra de Deus, que Deus vai falar, é rebelde. Né? Então, irmão, você entendeu? Então você tem que entender a palavra de Deus. Deram, pois, o dinheiro, versículo 7. Deram, pois, o dinheiro cortadores, artifícios, como também comida, bebida, azeite, sidônios e ostírios, para trazerem do Líbano a madeira do cetro do mar para Jope, segundo conceição que eles tinham feito o rei de Ciro de Pérsia. Esse versículo eu queria entrar, depois Deus vai usar para ler tudo. Por quê, irmãos? Porque esse é o ponto onde que Deus queria usar para falar as coisas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, irmão, lá em Salmos, se não estiver enganado, Salmos 104, ele fala que fabricaram todos os teus conserves, alguma coisa assim, né? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Conserves. E a Bíblia diz assim, que ele fala assim que para Sinir, né? Lá em Salmos, se os irmãos quiserem ler, abrir lá, Salmos 104, trouxeram os citros do Líbano para te fazerem mastros. Ó, que forte. Então, peraí. Mastro, o que é um mastro? Um mastro parece o quê? Quando Deus manda Moisés pegar o povo, pegar as 12 tribos de Israel em Êxodo 18, ele fala para todo mundo colocar a vara, não é? Todo mundo colocar a vara, 17, 18. Só a vara de Arão e a dele, que era dele também, acho que era dele, a dele de Arão, mas acho que era de Arão, mas dele não fala, mas eu creio que é de Moisés também. Mas ele pega o sacerdote, a de Arão, ela frutifica. O que eu aprendo? Que Arão, ele era uma pessoa temente a Deus, era sacerdote e tinha autoridade de Deus e era servo de Deus verdadeiramente, era embaixador de Deus. Porque ele era santo, ele era uma simbologia de Jesus. Porque quando ele entra no Santos dos Santos, ele coloca a roupa sacerdotal, ele pega a espada de 2 gumes de sangue, ele está imitando Jesus. Se ele entrasse em erro lá dentro, o que aconteceria com ele? Ele ia morrer. Então toda vez que você entender, então entende o mistério. Toda vez que ele entrou, ele viveu e morreu só quando ele estava pronto a morrer na velhice dele. Você entendeu? Então, Deus, o que Deus está usando para falar? Que ele viveu a vida dele tanto em santidade que ele não morreu dentro do Santos dos Santos. Entendeu? Não aconteceu com ele que nem aconteceu com outros. Como Gotá, Datã e Abirão. Quando Deus mandou colocar o incensário
Itamar e Elizar, coloca o censário perto da congregação de Moisés. Moisés, coloca Itamar e Elizar, o incensário do lado de Moisés e do meu servo Arão, né, o sacerdote. E o povo que está do lado deles, para que eles vejam, para que eu veja e o povo veja que eles são santos. A palavra de Deus diz. E outras pessoas que não estavam com eles, a Bíblia diz assim que caíram 23 mil num dia só. Uma noite só. Você entendeu? A palavra de Deus diz daí. Então, irmãos, quando que a árvore do Líbano, para você entender, quem não sabe, a árvore do Líbano, ela é formosa, você entendeu? Ela é formosa, né? E ela é majestosa, ela é grande. Então, o que eu aprendo? Arão, no chamado dele, ele era grande ele era grande diante a presença de Deus e diante dos homens. Deus era maior que Arão, lógico. Porque Deus é maior que Moisés, né? Mas Deus era grande na vida de Moisés, no chamado dele, Deus era grande no chamado de Arão, e Deus exaltava Arão. Então, como o Líbano, a árvore é grande e dá muito fruto e é formosa, né? Isso que se encontra lá no Mediterrâneo, na Turquia, lá no ocidental, lá para lá, essa árvore. Então, ele está dando um exemplo, ele está falando assim, quem que é a árvore, que nem Jesus falou assim, que ele fala o semeador. A árvore que cai na boa terra, ela vai dar quantos frutos? 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. E Jesus falou assim que a árvore, João 15, que você não pode fazer nada sem ele. Antes disso, ele fala no versículo 5, ele fala assim, que aquele que está na árvore dá bom fruto, aquele que não está, não dá. Então, aquele que não dá fruto, no versículo 6, ele fala assim que você vai ser extirpado, vai ser jogado fora no fogo. Entendeu? Mas no versículo 1, ele fala assim que eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Correto? Né? E vós são os ramos. E a Bíblia diz assim, que o versículo 2, ele fala assim aqueles que dão fruto, eu vou lavar eles e para que dê mais frutos cada vez mais ainda. Então você está entrando no mistério de Salmos 92, que ele falou que o justo, que é que nem a árvore do limbo, que ele cresce, né? E até quando ele envelhecer ele vai dar fruto, né? O versículo 14 ele fala, você entendeu? Ele vai sempre florescer, entendeu? Ele vai chegar na estatura. Na hora que ele chegar na estatura perfeita do varão perfeito, do conhecimento do Filho de Deus, ele não vai sair de lá. Deus vai deixar ele lá. Entendeu o mistério? Então ele vai chegar em perfeição, ser perfeito no chamado dele. Você entendeu? Então eu estou procurando aqui. Deixa eu ver que Deus usou para falar agora. Vou terminar de falar só isso daqui, né? Aí a palavra de Deus diz assim, que em Levítico, ou em Números, a palavra de Deus diz assim em Levítico, em Números, né? Sobre a árvore, ou Salmos, não, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 7, se vocês quiserem ver lá, né? O que Deus usou para falar, tipo, é isso que é a árvore formosa, né? Alta. E Isaías capítulo 2, versículo 13, se vocês quiserem lá ver, sobre o que fala do livro na árvore formosa, né? Que a árvore comum do líbano ela é alta e frondosa, e resistente, e fornece madeiras para construção. Você entendeu? Ela fornece madeiras para construção. Entendeu? Então, o que Deus está usando para falar sobre isso? Fala em Ageu. Que ele fala assim, ó, diz o Senhor, que você chama o povo, vai para edificar minha casa, pega madeiras e sacrifique, né, holocausto para mim, que eu serei glorificado, se eu não estiver enganado. Você entendeu? Então, para Deus ser glorificado em você, ele tem que aceitar a sua oração, o seu jejum, a sua consagração, o seu conhecimento, o que você prega de verdade, porque Jesus ele falou assim que aquele que prega os meus mandamentos de verdade, esse é o maior do reino dos céus. Aleluia. Então está confirmando. Você vai ser uma árvore grande. No reino do céu você vai ser o maior. No mundo espiritual você vai ser o maior. E aquele que ensina errado vai ser o menor. Ele fala assim, então que a sua justiça incita, exercita melhor que o dos fariseus. Porque os fariseus eram hipócritas. Por isso que ele falava, porque os fariseus não cumpriam toda a palavra de Deus. Entendeu, irmãos?
Então, por isso que Deus mandou fazer a parte 2 amanhã. Por quê? Porque vai ficar muito grande. Entendeu? Ficar muito grande. Não sei se Deus vai mandar a minha irmã falar alguma coisa ainda. Entendeu? Quer falar alguma coisa, Tata? Não, eu ia falar aquela hora. Peraí, deixa eu virar pra você. Precisa virar pra mim. Não precisa sim. Peraí. Se a minha irmã falar um pouco, daqui a pouco eu termino de falar. Não, mas eu vou falar isso. Ela estava falando de João 9, né? Do rapaz que Jesus acabou de fazer ele enxergar. Sim. E Deus usou ele para pregar para os fariseus. Os fariseus não aceitou, né? Porque eles são, além de ser soberbo, eles não aceitavam a verdade nem ser repreendidos. Ele fala assim que Deus não ouve a pecadores. Tem uma parte que ele fala isso, não fala? Isso, acho que é o mesmo versículo. Ainda bem que Deus lembrou você para falar isso daí, que fala assim, mas Deus usou para falar isso. Que ele fala assim, Deus usou para falar isso. Deus, meu pai, me usou para falar isso. Mas ainda bem que Deus usou para falar de novo. Que ele fala assim, que Deus não usa pecadores. É aquele assunto que a gente sempre fala, né? Que como Por Deus quê? vai usar alguém no pecado. Então, que nem, se você está no seu chamado, e você está vivendo o seu chamado, e você subiu e chegou à estatura do varão perfeito, em Cristo Jesus, se você chegou na estatura maior no seu chamado, se você chegou na estatura maior do seu chamado, no varão perfeito, no conhecimento de Deus em Cristo Jesus, pode ter certeza, filho, que Deus vai te usar tremendamente naquilo que Deus te chamou. Sim. Aí ele pega e começa a falar isso, os fariseus não aceitam, porque ele fala, não, dá glória a Deus, porque esse homem é pecador, porque ele não guarda o sábado. Ou seja, eles estavam falando que Jesus... Doutrina de homem. Estavam falando que Jesus era pecador por causa de uma doutrina. Tá falando aí uma que... doutrina, que quando Deus estabeleceu essa doutrina, era para chamar a atenção do povo para ele. Só que o povo fez dessa doutrina uma religião. Ou seja, por mais que Deus estabelecesse certas doutrinas e condições para sempre estar tirando o povo do pecado, o povo sempre voltava para o pecado, o povo continuava condenado, porque eles mesmos se condenavam. Que aconteceu aqui que Deus usou para falar sobre o povo de Esdras, um exemplo que Deus usou para um exemplo que Deus usou para falar um exemplo que Deus usou para falar sobre um exemplo que Deus usou para falar sobre um exemplo que Deus usou para falar sobre o tempo de Esdras, que Deus está usando para ler, e o de Ageu, porque também estava nesse tempo, porque o povo lá, Deus estava usando ele, exortando ele, até que Deus dá ânimo para Ageu e Josadaque e o Zorobabel, né? Aí os espíritos dele entram com o André e falam assim, eu que tirei, não sei se é o 2 ou o 1, e que ele fala assim, como que eu tirei você em braço forte, meu espírito tirou vocês do Egito, eu que vou ajudar vocês, eu que estou dando força para vocês, que estou animando vocês. Eu estou com vocês, Deus usou Ageu para falar com o povo. Sim. Então, o que eu aprendo? Quando Deus está na vida de uma pessoa que é poderosa na mão de Deus, que é justo, você pode passar o que for. Deus vai estar com você, que nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou tanta coisa que Deus estava com ele e foi salvo. E aí? Que negócio não estava falando antes de começar a valer lá. Sim. Propósito do espinho da carne de Paulo. Por que o propósito do espinho da carne de Paulo? Sabe um dos propósitos que Deus permitiu o espinho, que Deus não tirou? Deus não tirou o espinho da carne de Paulo para ele sentir cada vez mais o que Jesus sentiu. Porque quando Jesus ele sentiu no Getsemane, ele falou assim, Pai, é a mesma coisa. Se você comparar o apóstolo Paulo nessa parte de Jesus, o que ele fala? Senhor, tem como você afastar? Mas não seja a minha vontade, faça a sua. Mas não mostra Paulo fazendo. Jesus falou isso. Mas se você comparar, é igual. Deus não tirou coisa dele e falou, minha graça te basta. O que é? Minha graça vai te superabundar na tua vida para que meu poder se aperfeiçoe em você. Sim. Porque quando você achar que você está fraco, você está forte. Por quê? Para que você veja tanto a minha misericórdia e minha graça e tudo aquilo que eu te uso para fazer, que eu sou na tua vida. Mesmo nas constâncias das lutas que você passa, eu sou na sua vida. Porque meu filho Jesus passou perseguição, você também tem que passar perseguição no seu chamado. Sim. No seu chamado. Então ele tinha que imitar, ele tinha que ser, o apóstolo Paulo era embaixador de Cristo. Por quê? Porque ele fez tudo que Deus mandou. E Deus já usou para falar aqui. Então, exemplo, ele era santo, ele era irrepreensível, ele tinha autoridade, Deus usava ele tremendamente, ele falava a palavra de Deus eloquentemente, né? Perseverava em oração, que é uma porta aberta para ter uma palavra para falar com sabedoria, as palavras temperadas com sal. Você entendeu? Ganhava almas para Jesus. Então, o que eu aprendo? Aí a Bíblia diz assim que Deus falou que minha graça te basta.
No poder se aperfeiçoa. Então ele falou, cada vez mais eu vou dar lugar à fraqueza, me gloriarei no Senhor, dar lugar às fraquezas, mas que o poder de Cristo se aperfeiçoa em mim. Então ele chegou à perfeição do ser perfeito no chamado dele. Né? Então Deus revelou as coisas profundas para ele da Bíblia. Deus vou falar lá, em 1 Coríntios 2. O poder de Deus, né? Revelação. Isso fala também em Colossenses 2. Que ele fala assim, para você entender o mistério de Deus, o ministério de Deus, os mistérios de Deus, de Cristo, você tem que buscar sabedoria, ciência, que está em Deus, nas profundezas de Deus. Então Paulo falou assim, porque eu tive revelações divinas, tanto revelação de visão, revelações também, ele tinha revelações de visão, escuta fora, Deus lá em Atos 22, versículo 17, ele falou assim, eu estava orando no Espírito e foi arrebatado. Ele fala, estava orando e foi arrebatado em Espírito, em Atos 22, 17, 18. Aí com o testemunho dele, aí Deus antes disso, Deus usando, né, do meu pai está usando para falar, antes disso, já que entrou no apóstolo Paulo que está confirmando isso também, porque ele era um homem de Deus poderoso na mão de Deus, que ele era uma árvore grande, cheia de frutos, né? Confirmando, uma árvore formosa, frondosa, que ele afrontava mesmo as pessoas que estavam no erro. Então, Deus usou o apóstolo Paulo para desmascarar muitas pessoas que eram falsas, você entendeu? Mas o que Deus estava dando para falar? Que Deus permitiu o espinho da carne, um dos motivos que Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, para que ele sentisse aquilo que ele tinha que padecer por Cristo. Porque no começo ele falou, ele vai ter que saber o que ele vai ter que padecer pelo meu nome. Um dos motivos, para não ser soberbo, isso e outras coisas que Deus usou eu para falar aquela hora no quarto, que você estava falando aquela hora, mas uma das coisas já foi falada aqui. Deus, meu pai, usou para falar aqui, né? Antes de fazer o vídeo, está confirmando também. Então, o apóstolo Paulo, a graça de Deus sobre a glória de Deus habitava em Paulo, abundava em Paulo. Entendeu? Por isso que ele fala assim, que para você não, o Pedro tá a mesma coisa que Paulo falou. Ele falou assim, não se exalte, ou não fique querendo se achar no dom que você tem, porque você querer usar o dom para querer persuadir as pessoas no esforço, nem por força nem por violência, pelo meu espírito, ele falou. Então que abunde em vós a Cristo, o conhecimento de Cristo, em salmos, em cânticos, em palavra, em abunde palavra de Deus, de Cristo, nessas coisas. Segundo o poder segundo o poder do dom que foi aperfeiçoado, que foi dado para você. Entendeu? Então, quando Deus usou o apóstolo Paulo para falar isso, né? A Bíblia diz ali, entendeu? Que Deus está usando para pregar certinho, né? Que depois eu vou voltar porque cachou tudo já, né? E eu vou voltar a ler ali, né? Só para terminar a falar sobre essas coisas. Sobre como um homem de Deus tem que ser. Dando um exemplo do Velho Testamento e do Novo Testamento. Deus está usando para dar um exemplo. Deus está usando para dar um exemplo do Novo Testamento. Agora, depois Deus vai dar um exemplo do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento Ele vai dar um exemplo de 2 pássaros. Que eles matavam 2 pássaros. Entendeu? Pardais, pombinhos. Para consagrar. Para matar, para dar lugar, para consagrar para o unigênito. Entendeu? Isso fala lá em Levítico capítulo 14, entendeu? Que eles tomaram uma ave viva, o pau de cedro, a Bíblia diz, né? E carmesim, e o isopo, e molhara com uma ave viva, no sangue da ave, que foi degolada, sobre as águas correntes. Então, peraí, purificação. Né? Entendeu? Para você ser um homem santo de Deus puro, você tem que ser uma pessoa sensível. E ser sensível às coisas de Deus e ser puro, irmão. Deixa eu voltar aqui para mim de novo. Não termino de falar. Então Deus deu um exemplo para eu falar aqui. Então Paulo, ele era sensível às pancadas espirituais que o inimigo dava nele. E às vezes o inimigo queria acusar ele jogando pecados. Aí quando batia no espinho na carne, ele... É que nem Jesus, no jeito que ele estava suando sangue. Porque as enfermidades, todas as pessoas estavam aqui jogando em quem? Em Jesus, querido. Como confirma, você entendeu? Então Deus permitiu Paulo, por isso que ele fala assim, não basta só crer em Cristo, sim padecer por ele. Então, quando ele falou, pai, tem como, se for possível, passa esse cálice de mim, mas que não seja a minha vontade, sim a sua. Então Deus, o apóstolo Paulo, dando a mesma coisa. Então vocês entenderam? Deus permitiu o espinho na carne em Paulo também, um dos motivos, eu vou falar vários motivos aqui, mas um dos motivos mais, tem outros também, mas
Deus vai me usar para falar no outro vídeo, se Deus vai me usar para falar no outro vídeo, né? Se Deus quiser cada vez mais, como que Ele quer. Então, só terminando aqui, para terminar do apóstolo Paulo, para entrar no exemplo do Velho Testamento. Eu vou falar muitas coisas também do Novo. Para dar um exemplo, que ele era tão santo, o apóstolo Paulo, irrepreensível, que ele era sensível ao mundo espiritual. Entendeu? E era uma arma poderosa na mão de Deus. Ele era sensível tanto ao mundo espiritual e tanto quando às vezes pode ser que sem querer ele pecava inocentemente na mente. Que nem Deus falar. Que se eu for pecar, se eu pecasse alguma coisa, às vezes o inimigo pode querer na mente, já peço perdão para Deus. Fala, Deus, perdoa meus pecados, minhas falhas, em nome de Jesus, perdoa, meu Pai. Se eu pensei alguma coisa de errado. Se me jogou alguma coisa de errado, limpa minha mente, meus pensamentos, meu corpo, minha alma, meu vento, meu coração. Em nome de Jesus, amém. Você entendeu? Aí já para de doer. Não é exemplo. Então, quando o apóstolo Paulo sentia essa dor na carne, ele clamou a Deus 3 vezes. E Deus falou assim, minha graça te basta. Por quê? Deus falou, por quê? Porque Deus queria deixar o espinho na carne dele para ele sentir o que Jesus Cristo sentiu. Porque a Bíblia diz assim, em Filipenses capítulo 2, que nós temos que ter o mesmo sentido que nós temos que ter o mesmo sentir que Jesus Cristo sentiu. O mesmo parecer. Porque a Bíblia diz assim em Salmos 44, versículo 22, que todos os dias nós somos levados como ovelha tosquiada ao matadouro, a morte por amor do teu nome. Salmos 44, Isaías 52, 53. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 e pouco. Fala tudo igual. Romanos capítulo 8, versículo 30 e pouco também. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 30 e pouco para baixo. Ele fala também que sou levado como gado, moído. Sou levado à morte todos os dias. Entendeu? Então, quem não se entrega de corpo e alma e espírito. Porque eu já sou entregue a Deus já faz 7 anos de corpo e alma e espírito na totalidade. Quase já morri. Por que Deus não deixa? Porque eu sou dele. Eu sou um homem poderoso na mão de Deus. Eu sou um homem poderoso na mão de Deus, irmãos. Você entendeu? No meu chamado e todos os chamados. Que Deus me chama para todos os chamados. Sou apóstolo, profeta, maior e pastor por último. Entendeu? Então, sou poderoso em todos os chamados. Então, Deus me chamou. Entendeu? Meu Deus e meu Pai me chamou. E eu fiz por onde. Deus me ajudou para fazer muito por onde. Deus me ajudou para fazer muito por onde. Eu fiz muito mais por onde também. Entendeu? Então, é isso que Deus quer usar para falar por mão. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha que entender, para ele ser imitador de Cristo, ele tinha que sentir na pele o que Jesus Cristo passou. Porque quando ele não conhecia o verdadeiro evangelho, ele não passava isso. Ele estava na carne. O que a Bíblia diz? Comi, bebi, folguei. Vai com a formiga preguiçoso. Esse é o verdadeiro ministério dos que são homens de Deus embaixador, que sofrem por Cristo verdadeiramente. Porque Paulo falou assim, me regozijo porque eu sofro. Ele fala, vamos lá em Colossenses. Capítulo 1, versículo 24. Deus vai me usar para ler, porque o inimigo está lutando, né? Tá querendo deixar eu esquecer o versículo, então Deus vai mandar eu lá ler. Colossenses, antes de Timóteo. Rapidinho, para ler aqui, ó. 24. Vamos ler o 23. Deus manda ler antes disso o 22. Se vocês quiserem ler do capítulo 1 até o versículo 21, vocês podem ler. Mas Deus vai mandar eu ler. Meu Deus, meu Pai vai mandar eu ler. Meu Deus, meu Pai vai mandar eu ler desde o versículo 22 ao 23 e 24. Se você quiser até ler o versículo 29, amém também. No corpo, na sua carne, pela morte, para perante ele, vós apresentais santos. Ô irmão, olha aí que forte. Então, Deus, ele morreu para que vocês apresentem ele santo, porque ele se deu por nós. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha tosquiada e como fala, ele foi calado. Você entendeu? Então, Paulo era imitador dele. Por quantas vezes Paulo apanhou, irmão? Às vezes Paulo pode desabafar, mas ele nunca reclamou. Que nem às vezes eu desabafo, mas não fico reclamando. Quer dizer,
reclamando, às vezes eu desabafo com Deus. Entendeu? Desabafar é uma coisa, reclamar é outra. Você está reclamando da tua vida. Desabafar e falar, Deus, até quando você permitir isso e tal, não sei o que. Então é uma coisa, Paulo, o senhor vai me tirar o espinho, você entendeu? Tá. O corpo da sua carne pela morte perante eles vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Engraçado que ninguém lê essas passagens nas igrejas de hoje, né? Se na verdade permaneceis no fundados, firmeza na fé. O que Deus usou para falar dos fundamentos? Se você estiver fundados, firmes na fé e não moverdes da esperança do evangelho, e fala, se você não sair desse fundamento, dos fundamentos fundados firmes na fé, não os moverdes da esperança do evangelho, tendes ouvido e praticado, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual Paulo estou feito ministro. Trabalho, combates, Paulo, seu ministério. Forte também o título. Regozijo-me agora porque padeço por vós. Olha lá, ele está se entregando para o ministério, ele está se defendendo aos ovelhas, ele está confirmando o que Deus usou para falar ontem, madrugada. De Moisés, profeta maior, e Arão, sacerdote. Regozijo agora que eu padeço para vós, a minha carne cumpre o resto das minhas aflições. Minhas aflições em Cristo, de Cristo, que está falando. Pelo seu corpo que é a igreja. Muito forte, mano. Amém? Se os irmãos quiserem ler o versículo 29, fala sobre perfeição, sobre a pessoa ser poderosa, eficácia na obra, ser poderoso na mão de Deus, ser um homem perfeito em Cristo Jesus, ensinar todo homem em sabedoria, apresentar todo homem em sabedoria, em conhecimento, apresentando todo homem em conhecimento e sabedoria, né? Apresentar todo homem perfeito em Jesus Cristo, né? E trabalhando, combatendo segundo a sua eficácia, né? Combatendo, né? A eficácia. Que eficácia? Pode olhar os dois, o eficaz que Deus quer te usar e a eficácia daquilo que você quer fazer. Aí que obra em mim poderosamente. Então quando ele fala assim, a eficácia que obra em mim poderosamente, então é a eficácia que ele estava dando para Deus usar ele tremendamente e poderosamente. Então a eficácia que Deus usou para falar agora da mão direita aqui, que nem eu falei, para que também trabalhe combatendo segundo a sua eficácia. Quer dizer, segundo o que Deus mandava ele fazer, a eficácia, o poder tremendamente, gloriosamente, né, extraordinariamente, que Deus usava ele para ele fazer na obra que operava nele, poderosamente. Entendeu? Amém? Então é isso daí. Então, irmãos, agora vamos dar um pouco de exemplo voltando agora, sobre o Velho Testamento, para o processo que Paulo passou. Vou dar um exemplo do Velho Testamento. Agora, você entendeu? Então, a Bíblia diz que eles pegaram duas aves, duas pombas, né? No tempo na lei de Moisés, e este cabrito, né? Bodes, né? Pegaram também, né? E sacrificaram por expiação do pecado. Precisa colocar a mão na cabeça dos irmãos, sabe? Mas Jesus foi o Cordeiro de Deus. E João Batista, quando ele falou assim, veja o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Você entendeu? Então ele foi o sacrifício perfeito, ele é a nossa Páscoa. Então, um exemplo daí, que Deus está dando para falar agora. Aleluia, glórias a Deus. Deus tremendo e poderoso. Aí a Bíblia diz, irmão, né, que depois, né, aí o versículo, se eu não estiver enganado, Deus usou para falar Levítico, né, o 6, aí Deus usou para falar Levítico, capítulo 14 ainda, mas né, vai lá para o versículo 49, né? Se 49, se os irmãos quiserem ler lá, acompanhar, né? Aí você vai espiar a casa, duas aves, você entendeu? Duas aves, o pau de cetro, entendeu? O carmesim e isopo. O que eu aprendo aqui? O cetro, o pau de cetro de Líbano é você chegou no ápice do seu chamado, da santidade que você tem com Deus, né? Você pode ser cada vez mais santo. Você chegou no ápice da perfeição do seu chamado que você tem com Deus, correto? E você cada vez mais, muito mais vai frutificar, vai dar muito mais frutos, vai dar muito mais frutos, vai frutificar e vai ter muito mais sementeira. Tá? Quando ele fala isso, que ele fala assim, pega o isopo, ele está falando do aquele isopo que eles deram na boca de Jesus, né? Que eles falam que o negócio do Jesus não quis, né? Então é tipo uma esponja, entendeu? Que eles pegavam naquele tempo, pegava
né, e pegava o carmesim, o sangue do negócio e derramava. Espiava na casa. Quem que é a casa hoje, irmão? Então, quando Paulo ele apanhava, que Deus nos usou um exemplo para falar, então Deus de um exemplo de Deus usou para dar um exemplo do Novo Testamento, agora vai ser do Velho Testamento. Mas estou colocando o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele apanhava, ele estava muito em consagração, em santidade, repreensível, inculpável, tal, ele era santo, né? Jesus, que é o mais santo, né, de todos, né? Mas a Bíblia diz assim, quem que é santo como Jesus é santo como ele é santo. Como Jesus é justo, ele fala assim, como Jesus é justo, você é justo como Jesus é justo. Então Deus Jesus coloca você no mesmo patamar que ele, mas sendo na parte homem, na parte espiritual, dificilmente Jesus pode até colocar você, né, como fala, na mesma linha espiritual que ele, ou passar um pouco. Por quê? Porque, que nem ele falou, eu sou maior, ele é maior que a pessoa no reino dos céus, no mundo espiritual. Entendeu? Porque ele mesmo que usa, ele mesmo falou, você vai ser maior, você vai fazer coisas maiores que eu fiz. Então, para você fazer isso, tem que ser maior que Jesus, homem. Se ele quiser colocar você no mesmo patamar, Jesus, Deus, porque ele vai te usar, você entendeu? Ele vai colocar você no mesmo patamar. Ou você passou, mas ele é maior ainda. Ele vai te usar do mesmo jeito. Entendeu? Entendeu onde que eu quis dizer? Naquela passagem de Isaías 58, ele fala assim, você chegar a patamares altos. Entendeu? Então, você vai chegar a patamares altos, né, no seu chamado. Né? Então, o cetro pode simbolizar tanto quando a pessoa que dá muito fruto, pode simbolizar também o outro exemplo, também, a autoridade. Porque a autoridade e você ter frutos andam juntos. Sabia disso também? Que é lógico, porque se você dá frutos, Deus vai te usar para ter uma autoridade tremenda. Se você tem uma autoridade tremenda, você vai dar frutos. Andam junto. Entendeu? Então, quando ele fala que derrama na casa, ele está falando assim, que você tem... Paulo era sensível, por isso que ele pedia perdão. Então, peraí, quando ele fala, Senhor, sangue de Jesus tem poder para me purificar. A Bíblia diz assim que você vai lavar suas vestes no sangue do cordeiro cada vez mais suas vestes ficar, né, sempre... Você vai sempre lavar suas vestes no sangue do cordeiro, para suas vestes sempre ficar limpas. Um exemplo. Ai, deu uma manchinha pequena aqui. Ai, perdoa, Senhor, meus pecados, minhas falhas, meus erros, minhas transgressões, minha iniquidade, perdoa, meu Deus, meu Pai, meus pecados. Em nome de Jesus, aí vai lá já limpa. Você entendeu? Então era isso que Paulo passava. Você entendeu? Então cada vez mais, então a justiça dele, a justiça de todos os frutos que Paulo deu, e a justiça que estava na vida dele, todos os frutos que Paulo deu, que nem ele falou assim, não vós for escolheste a mim, eu vou escolheste a vós. Que vem e dê fruto, e quando dê fruto, que o vosso fruto permaneça. Então se você dando tanto fruto, o vosso fruto tudo vai permanecer. Mas se você tiver conforme até o final e antes do final, até você tiver antes do final, até o final firme com Deus. Entendeu? É quando eu buscar sua igreja também. Amém? Glórias a Deus. Aí nós vai lá no Levítico 14, nós vai pular um pouco, 51, né? Então a Bíblia diz agora que ele tomou um pau de cetro. Você entendeu? E o isôpodo, e o carmesim, a ave viva. E molhará no sangue da árvore degolada. Entendeu? E nas águas correntes. E aspergirá a casa 7 vezes. A Bíblia diz em Provérbios assim, o banquete da sabedoria. Né? Que ele fala assim, quem o sacerdote que tem a sabedoria, ele fala assim que a casa dele vai estar firmada, ou vai estar lavada, ou algo de 7 vezes, não sei o que. Aí se tiver misturado vinho, a bebida forte. Deus me lembrou tudo isso, mas vamos lá ler, que tem gente que o inimigo está na minha cabeça querendo atrapalhar. Vamos lá ler, Provérbios, capítulo 9, né? Provérbios, capítulo 9. Quer ver? Provérbios, capítulo 9. O banquete de sabedoria. Sabedoria já edificou a sua casa? Fortes, vou falar o saber, porque o sacerdote que é de Deus, o embaixador de Deus, ele vai ter a sabedoria de Deus, do alto. Sabedoria, bem grande. A sabedoria já edificou a sua casa? Tanto o templo que Deus te usa, que é você, tanto o templo que Deus, tanto templo. Deus manda falar de novo. Deus manda falar de novo. Tanto templo
que é você, né? Deus manda falar assim de novo, tanto o templo que é você, que é a casa de Deus, e tanto o templo que você está pregando o evangelho nas ruas, nos lugares. Então, se você é a casa de Deus, é o templo de Deus, né? A morada de Deus, o Espírito Santo de Deus, né? A palavra de Deus diz, né? Você tem que estar edificada conforme aquilo que Deus está revelado na palavra. Conforme Deus te guiar na sabedoria e na revelação que Deus te guiar dentro da palavra de Deus. Vocês entenderam? A sabedoria já edificou sua casa? Já lavrou as suas 7 colunas? Olha que forte. O que Deus usou para falar lá de Levítico? Que ele vai limpar. Qual que é essas 7 colunas? É um mistério, irmão. Porque o número 7 é o número da perfeição, correto? E ele fala para você lavar 7 vezes. Quantas vezes Naamã foi se purificar? Quantas vezes não? 7. 7 vezes, né? Tem que mergulhar 7 vezes. Cada membro do corpo tem 9. Não, tem 9 não. Tem 5, né? Mais ou menos, que é a cabeça, contando com a cabeça. Cabeça, as mãos. Não, tá. tem mais. Tem mais? Então, Deus está mandando falar assim que são os membros do corpo. Deus manda falar assim que são os membros do corpo. Pode ser os membros do corpo da casa de Deus, que é eu e as pessoas que são de Deus, e o corpo e os membros do corpo de Cristo. Meu Deus, meu pai está me usando para falar, você entendeu? Então, para a igreja fluir, funcionar, estar no mesmo parecer, ser santa, e a pessoa ser um embaixador de Cristo, ele está falando assim, a sabedoria te edificou sua casa, já lavrou suas 7 colunas, então você tem uma pessoa ser pura. Labaste, comandai, yakai, shimini yakai, amandai, súbia, né? Então ele está falando assim, o versículo 2 fala assim, sacrifício, as suas vítimas misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Então ele está falando do sacrifício, né? Sacrifício. Ele está falando sacrifício às suas vítimas. Qual que é as vítimas? A Bíblia diz assim que nós temos que derrotar. Qual que é o maior inimigo nosso? É o diabo. Mas o maior inimigo nosso também é o pecado. Ele é o diabo, o maior inimigo nosso. O diabo, Deus, meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai é meu Deus e meu Pai. Mas o inimigo, ele é o pior inimigo também. O diabo é o pior inimigo das nossas almas. Mas é o seguinte, que o pecado também é o pior inimigo das nossas almas. O pecado. Porque o diabo, ele trabalha com o pecado. Por quê? O diabo, ele como eu falei, atua na vida da pessoa através do pecado. Ele entra na vida da pessoa através do pecado. Você entendeu? Então, se tiver brecha, ele vai entrar. Você entendeu? Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que você sempre tem que ser um edifício, colunas santas. Um templo santo. Você entendeu? Colunas santas. Você entendeu? Colunas santas. Templo, casa de Deus, santa. É que nem ele fala, como você pode querer cuidar da casa de Deus se você não consegue nem cuidar da tua casa? Né? Ali pode ter 3 exemplos. Está falando tanto da sua casa normal, que Paulo falou assim que Deus não habita em templo feito de mão de homens, em nós, naqueles que são de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Que nem eu sou de Deus, Deus habita em mim. Deus habita, meu Deus, meu Pai, os Espíritos Santo de Deus, somos comigo, somos com Ele. Eles habitam em mim, você entendeu? Então, aqueles que é de Deus, Deus habita neles também. Mas é o seguinte, cada um no seu chamado, né? Então, o que Deus usou para falar agora? Né? Que Deus só habita só aqueles que é de Deus. Entendeu? Então aí você vai preparar a sua mesa. Vai preparar o quê? Vai preparar a sua, como fala? O seu tributo correto. Você vai se limpar e vai ter uma vida de consagração diária. E você preparar a sua mesa. O seu, né? Sua mesa, sua vida. Né? O seu altar. Você entendeu? Porque quando Elias ele vai, né? Você vê como que o mistério é forte, né? Quando o Elias vai para o Monte Carmelo e desafia os caras, os 450 profetas de Baal, a palavra de Deus diz assim que ele ficou se rasgando, se mutilando, não aconteceu nada. Correto? Quando Elias foi edificar o altar, que pode também ter um exemplo que é a mesa, né? E colocou as 12 pedras de Israel
e tem o que também simboliza os 12, né, apóstolos e todos os outros apóstolos de Cristo, né, também, que são, cada um Deus chamou para ser a descendência de Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Então, quem crê, a circuncisão foi trocado para a imersão, o batismo. Então, todos estão com herança e são descendência de Abraão e de Cristo, querido. Então, tem muita gente que distorce isso, viu? Então, cuidado com só o mestre que fica distorcendo isso daí. Entendeu? Isso aí doutrina de homens. Se falar em Colossenses 2, Deus vai usar para falar na parte 2. Isso daí. Você entendeu? Então, eu tenho que terminar de ler Ageu ainda. Se não estiver enganado, Deus mandar eu ler Ageu, né? Que ele fala assim, que um exemplo, por que Deus permitiu acontecer aquilo com os profetas de Baal? Entra naquele negócio de Ageu. Porque o povo estava adorando outra coisa, não estava adorando o Deus verdadeiro. Ele deixou o Deus verdadeiro, ele fala em Ageu. Então, estou entrando naquilo que Elias, aconteceu com Elias e em Ageu. Né? Porque ele falou assim, ó, por isso que eu cerrei os céus, por isso que não tem mais óleo, não tem mais, não tem, tipo, a pessoa não tem má unção, a pessoa não tem comida, não tem maná, não tem vinho, não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus, olhando para o lado espiritual. Aí olhando para o lado físico, a pessoa não consegue prosperar, por quê? Porque não tem a Deus, ela faz na força do braço, não Deus ajudando ela, não no espírito, né? Por força nem por violência, sim pelo meu espírito, você entendeu? Então, quando lá em Ageu, né, essa parte aí, que ele fala sobre, né, que o povo deixou e parou de trabalhar e foi atrás das suas próprias casas, ele está procurando o quê? Os seus próprios eu, está querendo saber deles, está querendo aparecer, não queria deixar Deus aparecer através dele. Por isso que a Bíblia diz assim, que a segunda glória dessa casa será maior que a primeira. Né? Ele fala assim que eu sou o dono do ouro e da prata. Ele está falando tanto espiritualmente e depois fisicamente. Ele fala em Ageu 2. Entendeu? Então, para a glória da segunda casa ser maior que a primeira, a graça na sua vida tem que superabundar. Você entendeu? Superabundar na tua vida. Então, quando não acontecia nada com o povo lá, que o povo estava entregue à devassidão. Como assim devassidão? A preocupação, devassidão, como fala aquele negócio de não ter discernimento sobre o negócio do tempo. Entendeu? Os fariseus olhavam para o tempo. Por isso que Jesus falou assim, se olhar os tempos, está sendo sabe assim, mas porque uma geração adúltera e perversa me pede um sinal? Não teria nenhum sinal. Então o povo naquela época não tinha um sinal também. Só tinha sinal de desgraça. Você entendeu? Então a mesma coisa aconteceu com os profetas de Baal, porque eles morreram depois. Então o que aconteceu com Ageu? Não com Ageu. Não aconteceu com Ageu, mas no tempo que Ageu estava lá, que o povo tinha que parar de trabalhar. Entendeu? Aí não tinha mais essas coisas, entendeu? E tinha os sacerdotes lá e tal, trabalhando. Ele falou pro povo animar, falou pro sacerdote trabalhar na casa de Deus. O Espírito, né, Deus animou eles para voltar a trabalhar na casa de Deus, né, para edificar a casa de Deus, os fundamentos corretos. Para que a segunda glória dessa casa seja maior que a primeira. Então, para que Deus habite no templo, você tem que estar conforme aqui, ó. Entendeu? Então, é isso que Deus usou para falar um pouco de Ageu, que, né, Deus usou para resumir bastante o capítulo 1, que ele fala bastante dessas coisas lá. Se eu não quiser lá ler depois. Deus falou para mim que eu não preciso mais, meu Deus e meu Pai falou para mim que eu não preciso mais ler Ageu, amém? Então, continuando. Provérbios capítulo 9, o versículo 3. Ele falou, já deu ordens às suas criadas, já andou convidando-os desde as alturas da cidade, dizendo, quem é simples, olhe para si e falta de entendimento. Diz, vinde comer o meu pão e bebei do vinho e tenho misturado. Ele está falando aqui que o povo hoje, eles comem qualquer coisa hoje. Eles não comem a verdadeira palavra de Deus, eles comem qualquer porcaria. Entendeu? Então não come porcaria. Entendeu? Coisas que não edificam. Come a palavra de Deus. Então, olhando para o outro lado, do espiritual, da parte de Deus, ele está falando assim que você tem que ter parte com Deus. Mas o seguinte, o quê? Que ali ele está falando misturado. Então, vamos ver. Entendeu? Ele está falando mistura. É que nem aquela passagem que ele fala assim, Samuelei o reino dos céus
como uma mulher que levedou a massa 3 vezes, né? Como que ele fala? Fermentou 3 vezes, expandiu. Lucas 13 ele fala, Mateus... Da medida de pão lá, que a mulher coloca. Deus já falou para mim que isso daí é o crescimento. Deus falou para mim que isso daí é o crescimento do reino de Deus. É o crescimento. Isso daí é o crescimento. Isso é o crescimento do reino dos céus, de Deus. Entendeu? Porque quando você pega o pão, o azeite, o trigo, ele vira um pão. E cada vez mais que você levar a massa dele, vai ficando grande. Deixe os insensatos viver e andai pelo caminho do entendimento. Olha que forte. Então quer dizer o que? Elias deixou os caras fazer o que eles quiserem. Depois Deus mostrou. Porque Elias tinha um entendimento. Ageu tinha entendimento para falar que era a voz de Deus. O profeta maior Elias daquela época falou para o povo não quis escutar. Então o profeta de Baal morreu. Não quis escutar? Então, no tempo de Ageu, o profeta maior Elias Deus resolveu falar. Agora o profeta Ageu, o médio, ele visou o povo lá. Por isso está acontecendo isso com vocês. Se vocês não conseguirem fazer a vontade de Deus corretamente, não tiver nos fundamentos de Deus corretamente, não tem como Deus abençoar vocês, não tem como Deus ser na vida de vocês. Não eles tinham entendimento de Deus. O que repreende escarnecedor afronta para si. E o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Repreende o escarnecedor para que não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução, ele está falando do entendido. Está falando aqui, ó. O que repreende, escarnecedor torna para si. O que censura o ímpio, recebe a sua... Por quê? Quando ele fala assim, censura o ímpio? Porque o ímpio, se ele não crê em Deus, em Jesus Cristo, ele está condenado. Se ele não receber o Espírito Santo na vida dele, ele não tem como ele ser salvo. Então ele está falando assim, então deixa... Não censura, tá falando, né? Ele tá falando, porque você vai receber, você vai partilhar, ou você pode partilhar, ou pode fazer alguma coisa de errado com a vida da pessoa, né? Porque ele é uma alma, né? Não repreende o escarnecedor para que não tenha o porreço, repreende o sábio martear. Nossa, vai ficar muito grande, né? Deixa eu ver qual que tem que ler ainda. Amós, eu vou terminar esse daqui depois o Esdras, Provérbios. A Gil já falei, depois vai faltar Amós. E vai faltar 3 passagens do Novo Testamento, eu acho. Mas isso daí vai ser a parte 2 da manhã. Dá instrução ao sábio. Ele fala. Olha que for, dá instrução ao sábio. Dá instrução ao sábio. Ele se fará mais sábio. Ensino justo, ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A ciência do santo. Santo de letra maiúscula, viu? Quem tem a unção do santo, tá bom? Né? Que está confirmando. E a prudência. Porque por mim multiplicarão os teus dias e anos de vida. E se acrescentarão. Então quem faz a vontade de Deus, ele vai viver muito. Está confirmando que Deus vai falar de Salmos 92. Mesmo que ele ficar velho, ele vai dar frutos. Quer ver? Ó? Quer ver? Ó? Salmos 92, não. Para confirmar esse muito versículo. Ó. O justo florescerá com a palmeira e crescerá como o cetro de Líbano. E os que estão plantados na casa do Senhor, olha que forte, que estão plantados na casa do Senhor, aquele que é de Deus, que está plantado na casa do Senhor, que Deus vai falar do tempo de Deus, quem é de Deus, vai ser assim, quem é de Deus, quem é a casa de Deus é assim, ó. Porque ele está plantado na casa do Senhor. Quem é trigo é assim, ó. Quem é trigo e quem é a casa de Deus, o meu Pai, é assim, fica vendo. Eu vou falar aqui que está dando na minha cabeça. Ai, ai. Graças a Deus, né? O Deus, meu Pai. O Senhor oferecerá nos seus átrios do nosso Deus. Sabe o que é átrios? É a função que Deus manda você fazer. As ordenanças. Entendeu? Se você não faz a vontade de Deus, aquilo que Deus te ordena, você não é de Deus. E na velhice darão frutos, serão viosos, florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, e a minha rocha nele não há injustiça. Quer dizer o que ele está falando assim, que aquele que é de Deus, ele não pode viver aquele que é de Deus, ele não pode viver no pecado. Ele não tem uma vida de pecado contínua, você entendeu? Aquele que é de Deus faz a vontade de Deus, não faz a vontade de Deus.
Aquele que é de Deus, ele faz a vontade. Aquele que é de Deus, ele faz a vontade de Deus. Entendeu? Aquele que é de Deus, faz a vontade de Deus. Entendeu? Mas aquele que não é, né, de Deus, ele não vai fazer a vontade dele, vai fazer a vontade dele. Entendeu? Né? Graças a Deus, né? Deus usou. Nossa, tudo que Deus usou pra falar agora bate tudo, hein, tá? Cara, mistério que fecha assim, ó, com chave de ouro, né? De ouro, meus queridos. Né? Tem pessoas às vezes que tá pregando e nem sabe o que tá falando. Versículo 12. Se fores sábio para ti, sábio serás. Se fores escarnecedor, tu só suportarás. Aí tá falando assim, que se você for escarnecedor, você escarnecer das coisas de Deus, você vai levar aquilo para você mesmo. Que nem a Bíblia diz assim, que Herodes, ele levou a soberba dele até o fim. O que aconteceu com ele? Ele não deu glória a Deus e foi comido por bicho. Quer outro? Vou dar um exemplo. Ananias e Safira mentiu para Deus. O que aconteceu com eles? Caíram os dois espiou, porque eles partilharam. Eles não quis ter o conhecimento pleno de Deus na vida deles cada vez mais. Eles fizeram aquilo que eles quis. A mulher louca, louçavadora, é simples, não sabe coisa alguma. Sentar-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direto o seu caminho. Quem é simples, volte para aqui. O sol de entendimento diz. As águas roubadas são doces, e o pão das comidas ocultas é suave, mas não sabe o que eles estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Deus me lembrou do livro de Josué, eu não vou lembrar capítulo que é, quando Josué ele perde a guerra para os caras lá, para um povo menor lá da terra, porque tinha um ídolo, tinha um anátema. Os caras trouxeram lá de Jericó, para a tenda de Israel, no arraial de Deus. E eles perdeu a guerra para esse povo aí, porque Deus permitiu para mostrar para Josué que tinha uma pessoa que era idólatra, velho, que estava fazendo coisa errada. Então entra certinho nesse caso desse entendimento. Então a pessoa não estava sabendo, mas ela estava nas profundezas, mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão às profundezas do inferno. Então, peraí, ela estava se convidando a ir para o inferno, porque ela desviou, né, do Deus vivo, né, do Deus de Israel. Eles desviaram, que nem a Ageu também fala, desviaram do Deus de Israel, né, o meu Deus e meu Pai. Você entendeu? Eles desviaram o meu Deus e meu Pai e foi para outros Deus, para outras coisas, que nem Judas fala assim, que ímpios. Judas capítulo 1, versículo 16, ou 15 ou 14. Fala assim que ímpios andam sobre suas próprias consciências. Andam do intuito do seu coração, pela sua vontade. E também buscam os seus próprios interesses. Entendeu? E fica perto de pessoas, por causa do que a pessoa tem. Por interesse. Você entendeu? Então ela vê uma oportunidade boa, ela fica perto daquela pessoa assim, nossa, ela fica perto da pessoa não porque a pessoa porque Deus é na vida da pessoa, e sim por causa que a pessoa pode oferecer. Isso é a mesma coisa que as pessoas fazem com meu Deus e meu Pai, entendeu? Tem que amar Deus e fazer a vontade de Deus aquilo que Ele é, não só aquilo que Ele faz. Tem que ser os dois, entendeu? Então entra muito nesse quadro aqui, porque o diabo, ele pode entrar no papel dessa mulher aqui de provérbio, porque sente-se na porta da sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade. Na cidade, né? Porque o inimigo ele sempre queria ser sempre o bonzão, mas não é, ele é derrotado. Para chamar que passam e seguindo direto o seu caminho. Quer dizer o quê? Aqueles que fazem a vontade de Deus corretamente, o diabo usa as pessoas para querer atrapalhar. Entendeu? Então, o que aconteceu? O diabo usou aquele cara para colocar um ídolo dentro de Israel, e o povo pagou o preço de Israel, e Josué perdeu a guerra. Aí depois Josué foi pro joelho e falou, Deus, isso aqui, Deus revelou para ele. Aí não lembro se Deus mandou matar o cara, ou tirar o ídolo, ou o cara se arrependeu, eu não lembro. Tá lá em Josué. Se os irmãos quiserem lá ler, os irmãos vão ler. Você entendeu? Aí eu vou terminar aqui, irmão, já.
né? Voltar lá em Amós, em Esdras, quer dizer. Amós, capítulo 1, eu vou ler outro dia, né? Aí a Bíblia diz assim, ó, voltando em Esdras, porque já confirmou tudo. Só postos os alicerces do templo. Olha, tá confirmando. Quais são postos os alicerces do templo, irmão? Para o templo ser fundamentado, ser alicerçado, ser arraigado, é que nem Jesus falou. O homem prudente que escuta as minhas palavras, semearei ele com o homem prudente que escuta as minhas palavras, semearei ele como a casa edificada na rocha, fundamento. Tá, entendeu? Quem crê nele não vai ser como a rocha. Você quem crê nela, que nem ele falou lá em Salmos 92, que ele falou assim que ele fala, mesmo que você ficar velho, seus frutos vão ser viosos e resplandecentes. Ele fala assim, aquele que está plantado na casa de Deus, ele sempre vai dar muitos frutos. Entendeu? Aí no versículo 15 ou 14, final, ele fala assim que eles vão glorificar a Deus, ele vai falar que o Senhor é reto, e ele é a rocha, né? O santo é a rocha, e nele não há injustiça. Entendeu? São postos alicerces do templo. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, segundo mês começaram Zorobabel, filho de Selatiel, e Josuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos sacerdotes levitas. Todos que vieram a cativo em Jerusalém constituíram levitas da idade de 20 anos, daí para cima, 20 anos para cima. Meu Deus, eu vou falar isso também. Tipo, pessoas de 20 e poucos anos para cima. Olha que forte. Deus vou falar daí, tá falando aqui de 20. Deus vou falar daí, Deus vou falar sobre pessoas de 20 anos, de 20 e poucos anos, 27, 25 anos para cima, que é muito usado por Deus, e pessoas também de 20 e poucos anos, 18, 20 e poucos anos, 25, 27, 25 anos, 20, 25, 27 anos para cima. Aí ele fala assim, todos vieram cativos de Jerusalém, constituindo levitas de idade de 20 e poucos anos daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então, ele falou aqui, então levantou Jesuá, seus filhos e irmãos de Cadmie, seus filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra da casa do meu Deus e do meu Pai. Olha que forte. Então, peraí. Então, Deus, ele vai sempre colocar pessoas, né, que tem discernimento, que sabe quem é o santo e quem é o profano. Discernimento, entendeu? Por isso que ele fala em Ezequiel lá também. Em Ezequiel ele fala assim, eu vou dar sacerdotes para ensinar meu povo para saber discernir entre o santo e o profano. Em Malaquias 3 ele fala que ele serve a Deus. Qual que é, outra vez nós vai ver a diferença entre o ímpio, ele fala outra vez nós vai ver, né, outra vez ele vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, né? Outra vez, Malaquias 3, de novo, outra vez nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entendeu? Então ele está falando isso daí. Então ele colocar pessoas para, porque Deus dá pessoas para ficar olhando, ficar observando. E Deus também observa, porque a Bíblia diz assim, Provérbios 15, 3, que fala assim que Deus contempla os bens e os maus em toda a terra. Entendeu? Deus vê todas as coisas. E em Jeremias 23 ele fala assim, mesmo que não adianta você se esconder nas câmeras, ele fala assim, não sou só o Deus de perto, eu sou o Deus de longe também. Fala, não sou só o Deus de perto, você entendeu? Mas sou o Deus de longe também, você entendeu? De longe também fala. Jeremias 23, 24, acho. Cadê? E os filhos de Renadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, edificadores lançados os alicerces do templo do Senhor, né, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com os saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instrução de Davi, o rei de Israel. Cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, né? Porque sua bondade dura para sempre. Sobre Israel. Nossa, é muito forte. Sobre quem é de Deus, irmão. Falando pra você, Deus ele só guarda e é na vida das pessoas só quem é de Deus, irmão. Você entendeu? Quem que é descendente de Israel são todas as pessoas aqui que faz subir no arrebatamento. Entendeu? Deus só guarda só aqueles que é de Deus. Você entendeu? Deus é na vida daqueles que é de Deus.
Entendeu, irmão? Meu Deus e meu Pai estão na vida daqueles que é de Deus. Amém? Vamos lá. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Deus manda eu ler até o 12 para terminar de explicar sobre as coisas lá de Levítico. Né? Terminando Levítico, acho que vai entrar alguma coisa em número, né? Aí fala assim, ó. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes do país, já velhos, que vieram primeiro a casa sobre o fundamento, vendo perante seus olhos a casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram vozes com júbilo e com alegria. Porque eles viram que o fundamento, outros lançaram alicerces no templo. Outros lançaram edificadores, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Então eles colocaram cada vez mais, eu entendo o que eles colocaram, que nem falar assim, que nem o segundo testamento, vamos dizer assim, no templo. Você entendeu? Tipo o segundo testamento no templo. Tô falando do lado espiritual, isso daí. Do lado lá da época, é sobre que eles arrumaram o templo para ficar cada vez melhor, para glorificar a Deus, para Deus cada vez mais habitar. Mas eu tô falando, mas para espiritualmente falando, que Deus está dando para falar, para que você seja um tempo santo, tenha a glória de Deus na sua vida, você tem que ter o Velho Testamento das coisas que Deus ainda manda e fala no Velho Testamento, né? Tem palavras que Deus vela aqui, mas Deus vela muito mais, irmão, sobre o Novo Testamento. Entendeu? O Novo Testamento vale muito mais que o Velho. Mas não podemos descartar o Velho, porque tem coisa aqui que Deus fala, irmão. Bastante ainda, meu Deus, meu Pai fala. Mas o Novo Testamento é muito mais importante. Porque Jesus mesmo falou, as doutrinas, os edificadores, os fundamentos e as doutrinas da palavra de Deus foi através de Jesus Cristo. Porque ele é o fundamento. Deu para os apóstolos e para os profetas. Então quer dizer o quê? O que vale mais é o Novo Testamento, mas o Velho também vale um pouco. O Velho vale um pouco mais que o Velho Testamento vale um pouco, mas o Novo Testamento vale muito mais. Mas a Bíblia inteira vale tudo, você entendeu? Que tem pessoas que a internet fica distorcendo, entendeu, irmãos? Então, vamos voltar aqui. Então, ele está falando que os sacerdotes vinham e choraram e se alegraram, e outros em alta voz, mas muitos levantaram a voz com júbilo e alegria. Porque quando você é de Deus, as pessoas ficam felizes. Você entendeu? Fica feliz ver que Deus é na tua vida, mas alguns não podem admitir, mas alguns admitem. Sempre vai ter um outro que não vai admitir. Entendeu? Quando você tem o poder de Deus na tua vida, você vai sentir paz, alegria. Entendeu? Você entendeu? Gozo, júbilo. Você vai se regozijar, que Deus estava usando para falar. Você entendeu, irmãos? Ai, glórias a Deus, aleluia. Então, chegou ali o 12, né? Agora eu vou terminar de falar o Levítico, né? Capítulo 14, né? Acho que eu parei no 51, 52 agora, né? Testificando isso. Então, assim, as pessoas, né? Que é de Deus, ele vai a pessoa, naquele tempo, as pessoas que é de Deus, mas quem tem Jesus, que nem 1 João fala, aquele nosso advogado, fiel, justo, mesmo que as pessoas nos julguem, nos aponte e aconteça alguma coisa, ele é fiel para nos lavar, nos perdoar de todos os pecados que as pessoas nos acusam, que o diabo lá no mundo nos acusa, ou que o inimigo tenta jogar na gente. Deus ele é fiel. Jesus, Deus, meu Pai, ele é fiel para aqueles que é de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo também é fiel. O Espírito Santo de Deus, né? É fiel, né? Jesus Cristo é fiel, advogado, para limpar a gente de todos os maus que está no mundo. Entendeu? Que às vezes o inimigo tenta jogar na gente. Então esse é o exemplo que Deus usou para falar sobre o Velho Testamento, né? Que assim ele se espiava deixa eu colocar mais para cá. Aqui sim. Aí. Está terminando já. Que naquele tempo assim espiará, né? Aquela casa com o sangue da ave, né? E com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro. Você entendeu?
pau de cedro. Aí fala com esôpodo e com carmesim, você entendeu? Então, ele está falando aqui. Então, ele vai limpar, você vai se limpar. Deus aí vai, que nem a Bíblia diz assim, Provérbios 4, 23. Fala assim, guarda o teu coração, porque o seu coração provém corrente de água, mananciais de água, né? Provém mananciais de águas, né? Vida, né? Entendeu? Então é júbilo, alegria, você entendeu? Então que nem em Jó fala que até na tristeza, né, me pula de alegria, entendeu? Então Paulo, ele sentia isso, você entendeu? Que Deus está usando para falar sobre isso, entendeu, irmãos? Então, Deus, você quer sempre que você, né, que a pessoa se limpe das coisas quando o inimigo tenta jogar em você. Quando você é muito sensível, espiritualmente, quando você sente, você pede perdão para Deus e repreende o mal. E pede perdão a Deus e fala para Deus te limpar do mal. Você entendeu? Aí a Bíblia diz, que nem estava falando do sacerdote. Então, o sacerdote, né, ordenará que por aquele que, se houver ter purificado, tomem duas aves viúvas e limpas. E o pau de cetro, você entendeu? E carmesim e isópodo. Então quer dizer o quê? Deus, Jesus, está confirmando, Jesus, ele ordena que você não fique no pecado para ele te perdoar e te purificar, você ser sensível ao pecado e as coisas do mal que o inimigo pode tentar jogar em você, ele ordena. E ordena que você dê frutos na presença de Deus. Frutos, se você não der frutos, você é cortado. Entendeu? Porque ele é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, aí em Números 24, 6, ele fala como o ribeiro se estende como jardim beira dos rios, como a árvore de sandalo, o Senhor, ele fala, né? Os plantou como cetros junto às águas. Então, peraí. Se o Senhor plantou você como cetros junto às águas, é que nem a Bíblia diz, que é para você não tirar essa palavra de você, é para você meditar essa palavra de dia e de noite, entendeu? Para que você seja uma árvore, no meio do, você seja uma árvore, né? No rio, no ribeiro, no mar, no rio do ribeiro, para que você dê muito fruto. E tudo aquilo que você for fazer vai ser sempre bem sucedido, irmãos. Amém? Deus sempre vai mostrar aqui na tua vida. Em nome de Jesus. Porque Deus é fiel. Deus, meu Pai, é fiel. Você entendeu como uma pessoa é sacerdote e ministro, embaixador de Cristo verdadeiro, como uma pessoa é, que Deus está usando para falar? É assim, irmãos. Entendeu? Meu Deus, meu Pai me usou para falar isso daí. Meu Deus e meu Pai me usou para falar quem é sacerdote, ministro e, como fala, e Deus me usou para falar quem é embaixador verdadeiramente, né? É assim, né? Mas quem não é, Deus usou para falar também. Meu Deus e meu Pai me usou também para falar também a outra parte, né? Glória a Deus, aleluia. Você entendeu, irmãos? Aí para terminar, Deus vai usar para falar, né? Terminar, Deus vai falar números 19, né? Aí amanhã eu vou ter que fazer de Amós, né? Amós e o que restou para fazer no Novo Testamento. Nosso capítulo 1. Glórias a Deus, aleluia. Ai, Deus é fiel, hein? Aleluia. Quantas horas será que já foi dividido, tá? De ensino. Então a Bíblia diz em número 19, ele fala assim, no versículo 6, que ele fala que o sacerdote tomará um pau de cedro, entendeu? Um isopo carmesim, lançará no meio do fogo. O fogo que queima a novilha. Então, peraí, o que eu aprendo? O sacerdote tomará o pau de cedro, isopo do carmesim, e lançará no meio do fogo que queima o novilho. Ele está falando sobre que o fogo, que nem Levítico 6, que nem fala que o trigo que vai queimar, que vai guardar no trigo o Deus vai guardar, meu Deus, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo vai guardar, o Espírito Santo de Deus vai guardar o trigo no celeiro, meu Deus, meu Pai vai guardar o trigo, né? O trigo no celeiro dele, né? Do Senhor Jesus Cristo, né? Que lá
ele vai queimar como fala mesmo, sem o fogo que não apaga, né? O fogo não vai apagar do altar. O fogo não vai apagar do altar, o fogo não se apaga do altar, que é aquele que é de Deus. Isso fala em Levítico 6, 12, 13, entendeu? Mas a parte que eu estou falando lá em Mateus 3, que Jesus fala assim, que o fogo não vai apagar inexprevivelmente, como que é mesmo? Esqueci, não fala inexprimível, o fogo nunca vai apagar inexprimível. Vai ser apagado inexprimivelmente, o fogo não vai apagar, vai sempre ficar aceso inexprimivelmente, sei lá, alguma coisa assim. Nunca vai apagar o fogo do altar, né? O trigo sempre vai guardar. Então, por quê? Porque quando ele está falando isso daí, ele está lançando fora o mal da corrupção que tenta te corromper, porque a Bíblia diz assim que o maior... a religião que Deus se agrada é você sustentar o órfão e a viúva e não se contaminar com as coisas corruptas do mundo, se guardar das coisas do mundo. Porque ele fala assim, não sabeis que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, quem é amigo do mundo não tem nem o pai nem o filho. Então ele fala assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele fala assim, quem é espírito é espírito, quem é carne, entendeu? Quem está na carne não pode agradar a Deus, você entendeu? Oh, meu Deus, meu Pai, não pode agradar, quem está na carne não pode agradar a Deus, entendeu, irmãos? Então é isso daí, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, os irmãos, né, entendam, né, assim daí, né? Então Deus, ele purifica a pessoa, mas ela tem que querer também. Porque se a pessoa peca voluntariamente, dificilmente Deus perdoa. Isso fala lá em Hebreus 10, 26. Entendeu? Porque ela está pisando, calcando o pé contra Cristo. Quebrando a aliança do Espírito da graça da salvação da vida dela. Entendeu? Então, a Bíblia diz assim que Deus julgará o seu povo. Entendeu? A vingança de Deus. Deus julgará o seu povo. Mas ai daquele que cair na mão do Deus vivo, entendeu? Ele fala assim que ele é fiel, né? O que ele prometeu ele cumpre, mas ele fala assim que ele coloca a mão no arado, a alma dele não tem contentamento. A alma dele não tem contentamento, você entendeu? Fala Deus disso. Então ele vai jogar, entendeu? Ele vai que fogo queimar, então ele vai queimar. Então Jesus, ele já se entregou por nós. Então ele que intercede por nós na destra de Deus. Amém? Para que Deus sempre perdoe a gente, que é isso que é de Deus e justo na mão de Deus, diante de Deus, no seu chamado e na presença de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Espero que os irmãos gostou de mais um ensino aí. E amém. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe.